Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela e eu estou aqui para falar com vocês sobre comunicação. Mais especificamente, comunicação em equipe. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero falar para vocês sobre o processo da comunicação. Como é que acontece a comunicação em uma organização? Como é que acontece a comunicação entre pessoas, entre seres humanos? Você já parou para pensar que desde que você acordou, você já se comunicou diversas vezes? Porque a comunicação é uma habilidade inata. Se você não falar nada, você já está comunicando alguma coisa para o colega do seu lado. Então, aquele dia que você chega e não quer conversar, você já emitiu uma mensagem para o seu colega. Então, é por isso que a comunicação é uma habilidade tão importante e precisa ser aprimorada nas organizações. Vamos lá? Bom, um conceito muito comum, passei um slide, um conceito muito comum que a gente usa em português para explicar a comunicação é dividir a palavra comunicação. Comunica mais ação, que é provocar o entendimento, né? Partilhar conhecimento, e comum mais ação, ou seja, tornar uma ação comum, disseminar uma notícia, né? Tornar um fato conhecido. Esse é o conceito mais básico que existe de comunicação. Indo um pouquinho mais adiante, é importante recordar o seguinte: comunicação não é o que eu falo, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro ouve. Comunicação é um processo de compreensão, faz parte de um processo de entendimento. A gente vai avançar um pouquinho mais nesse conceito. Primeiro, vamos ver aqui os elementos da comunicação. Existe sempre um emissor. Não há comunicação sem alguém que se disponha, que precise emitir uma mensagem. Então, essa pessoa que toma a iniciativa é o emissor. Do outro lado, nós temos o receptor. É quem vai receber a mensagem. Para que isso aconteça, a mensagem precisa de um canal, certo? Um meio. Toda mensagem é transmitida por um meio, por um canal. Esse canal pode ser um canal formal de comunicação, um e-mail, um WhatsApp, um telefone, pela intranet, né? A televisão, o rádio, que são os canais mais conhecidos, ou pode ser uma pessoa, pode ser o seu chefe, pode ser um líder. Quando a gente fala de comunicação em equipe, o canal pode ser a pessoa, certo? Bom, precisa haver uma mensagem, naturalmente. Se eu quero comunicar algo, eu preciso ter uma mensagem para passar. Bom, nesse processo acontecem ruídos, certo? O ruído faz parte, ele é um elemento da comunicação. O que é o ruído? O ruído é quando alguém não compreende a mensagem. Não é? Nos meios de comunicação mais antigos, o ruído é aquele barulhinho que tinha no telefone, o ruído era aquele chuvisco na televisão. Hoje, com a televisão digital, o ruído é quando a tela trava, ou seja, qualquer coisa que impeça a mensagem de chegar perfeitamente ao receptor. Nas organizações, o ruído pode ser a fofoca. O ruído pode ser aquela informação que foi distorcida, né? O ruído é tudo que provoca a falta de compreensão. Outro elemento importante do processo de comunicação é o feedback. Então vamos lá. Você enviou a mensagem por meio de um canal usando um código, que é a língua, né? Pode ser a língua falada, pode ser a língua escrita, pode ser por meio de sinais, uma gravura, uma fotografia. Você enviou a mensagem, a outra pessoa recebeu essa mensagem, ela vai te responder e vai te dar um feedback. Se você quiser saber mais sobre feedback, existe uma trilha para tratar de feedback. Dentro da trilha de comunicação, existe um módulo de feedback que você pode depois consultar. O feedback é o retorno. É quando o receptor vai dizer para o emissor se ele compreendeu a mensagem ou não. Ok? Essa é uma parte muito básica da comunicação, que é importante para entender esse processo dentro das organizações. Por que a comunicação é tão importante nas organizações? Veja que toda organização funciona por meio de fluxos. Fluxos
comunicativos, fluxos de informação. Esses fluxos são categorizados da seguinte maneira: descendente é a comunicação que vem das chefias para os colaboradores, certo? Então, a forma como esses fluxos acontecem por meio de canais formais de comunicação. Então, quando você recebe um e-mail do seu chefe, quando você recebe um MPDFT hoje com notícias do Ministério Público, tudo isso faz parte da rede formal de comunicação e a gente está tratando de fluxos descendentes. O que nós chamamos de fluxo ascendente é o momento em que o colaborador tem voz ativa na comunicação. Essa é uma comunicação que precisa ser estimulada, é preciso criar canais para que os servidores, para que as pessoas que trabalham numa organização possam acionar esses canais e exercer a comunicação ascendente. É aí que acontece o feedback. Não é? É aí que o servidor tem a oportunidade de falar com aquele chefe que não está com ele no dia a dia, né? Que não existe aquele contato, que não está na mesa do lado. É preciso criar esses canais. Pensem em organizações muito grandes. Essa comunicação precisa ser facilitada. E a comunicação horizontal é aquela comunicação que acontece entre pares, entre níveis hierárquicos iguais. De uma área para outra área, quando você manda um memorando, quando você conversa com um colega do lado, e veja que sempre que eu falar aqui em comunicação e em conversa, não precisa nem lembrar que a gente está falando de conversas produtivas, de conversas que estão relacionadas ao ambiente de trabalho, certo? E a comunicação circular, por fim, é aquela comunicação que acontece de uma forma circular sem envolver níveis hierárquicos. É quando a gente chega naquele nível de comunicação onde todos têm voz. Isso é muito importante quando se trata de comunicação em equipe, porque é assim que a comunicação deve acontecer, de forma circular. Vamos para o próximo? Redes de comunicação. Rapidamente, existe a rede formal e a rede informal. Eu já falei um pouco da formal. A rede de comunicação formal é a rede que é constituída dentro da organização para atender a todas as necessidades de comunicação das áreas. Então, são aqueles canais que você já conhece. O MPDFT hoje, os e-mails que chegam avisando alguma coisa, certo? A intranet, todos os recursos de comunicação dentro da intranet, da internet, tudo isso faz parte da rede formal de comunicação. A rede informal é aquela comunicação que nós fazemos no dia a dia e que não pode ser controlada, né? Pela nossa chefia, é o bate-papo no cafezinho com o seu colega. Então, essa rede informal é muito importante para a organização também, porque é um momento que você vai ter para se aproximar do outro colega, para conhecer pessoas de outra área. É um momento onde pode ser estimulada a integração. Níveis de comunicação. Aqui nós vamos falar rapidamente do nível de comunicação intrapessoal, é o primeiro nível. O que é essa comunicação intrapessoal? É a comunicação que começa aqui, dentro da gente, dentro de você. É você conversando consigo mesmo. E aqui é um processo de autoconhecimento. Mas, Elisângela, o que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver, porque na medida em que você tem a capacidade de se comunicar consigo mesma, de entender as suas questões, de entender o que você pretende, né? De entender qual o seu papel, qual o seu nível de satisfação, qual o seu nível de motivação dentro daquela equipe, você vai fazer uma comunicação melhor com seus colegas. E é aí que a gente compreende por que as organizações investem em yoga, em meditação, em atividades que provocam a reflexão, em atividades que permitem que o servidor tenha um tempo para ele se compreender. Por quê? Porque isso estimula o bem-estar, isso estimula a motivação, isso estimula a satisfação no ambiente de trabalho e logo melhora a sua forma de se comunicar. Daí vem a comunicação interpessoal, que é a comunicação que você exerce com os seus colegas, é a comunicação entre pares. Essa comunicação é muito importante, porque
um probleminha, um ruído, um feedback equivocado pode provocar uma desunião na equipe, pode provocar um problema de produtividade, de desmotivação. Por fim, a comunicação grupal, né? Que acontece ali, entre toda a equipe, não preciso explicar muito sobre isso. E aí? A gente está falando de comunicação em equipe. Comunicação em equipe, a gente precisa falar de liderança, certo? O que é a liderança? Liderança é exercer poder ou é influenciar comportamentos? E qual é a relação de liderança com comportamentos? Qual é a relação de liderança com comunicação? Pessoal, liderar é comunicar. Se você não sabe se comunicar, se você não tem uma habilidade de comunicação, você não vai conseguir exercer liderança em uma equipe. E comunicar é motivar, comunicar é integrar, né? Comunicar é usar o processo de informação para aproximar pessoas. E informação aproxima. Informação aproxima porque na medida em que você conhece mais sobre um assunto, sobre uma pessoa, você se sente mais próximo. Não é esse o mecanismo das redes sociais, certo? Comunicação, então, tem a função de integração, de provocar o bem-estar e a satisfação. Porque uma vez que eu me sinto integrado, eu me sinto motivado, eu me sinto bem. E agora? Isso aqui é um dado comprovado, né? Você sabia que um bom líder investe mais de 70% do seu tempo em comunicação? Na verdade, esse autor diz que ele investe de 70% a 90% do tempo dele em comunicação. E a comunicação que é exercida pela liderança em uma organização, ela tem mais credibilidade do que a comunicação que chega pelos canais formais. Sabe o que é isso? A comunicação do seu chefe, ou se você é um chefe aqui no Ministério Público, a sua comunicação tem mais credibilidade do que aquela notícia que o colega lê na intranet, lê nos canais formais de comunicação. Por quê? Porque você está do lado dele, não é? Porque você tem uma relação com ele. E se a sua relação for de confiança, a informação que você passa para a equipe tem mais valor do que a informação que chega para todo mundo. Então fica atento, hein? O seu papel aqui no Ministério Público é exercer a comunicação, porque comunicação não é uma atribuição que deve ser delegada somente à SECOM, a área de comunicação que é constituída para isso. Lá a gente está falando de técnicas de comunicação organizacional, mas cada servidor, cada colaborador, cada membro, cada líder aqui dentro tem um papel de exercer a comunicação. E qual é o papel se você é líder, qual é o papel da liderança na comunicação? Concorda comigo que motivar é um desses papéis? Cative sua equipe. Então você precisa descobrir formas de motivar a sua equipe. Pensa nos grandes líderes da humanidade e veja que todos eles têm uma coisa em comum, que é a capacidade de exercer a liderança por meio da comunicação, a capacidade de reunir pessoas e de fazer com que aquelas pessoas caminhem no mesmo propósito, com que elas acreditem nas ideias daquele líder e sigam com ele, não é? A gente tem tantos exemplos, inclusive aqui no Brasil. Informar, partilhe informações. Tem uma ideia errada de que ter informação, reter informação é ter poder. Pessoal, não existe nada mais errado do que isso. Porque um verdadeiro líder, ele vai partilhar informações. Porque a equipe bem informada, uma equipe bem informada, é uma equipe que vai trabalhar do seu lado, que vai se sentir motivada, vai se sentir segura para produzir o que é necessário, né, para ser produzido. Outro papel da liderança, engajamento, né? Venda suas ideias, faça com que as pessoas caminhem do seu lado, faça com que as pessoas acreditem naquele projeto. Aqui exige uma habilidade de engajar, não é só de convencer, não é só de persuadir, certo? É engajar, é diferente, né? Porque quando eu convenço alguém, tá ok, eu concordo, né?
vou para o outro lado, você segue por aqui. Não, engajamento é você trazer a pessoa para o seu lado e trabalhar junto com ela. Papel da liderança de aproximar, né? Integrar sua equipe, fazer com que as pessoas caminhem junto. Dar e receber feedback, né? Ouça e fale com a sua equipe. Escute, esteja atento, né? Dê atenção às ideias que surgem ali dentro, dê espaço para que haja produtividade, para que haja criação coletiva, né? Outro erro muito comum na comunicação em equipe existe uma coisa no discurso e outra na prática. Então, é muito comum no discurso as chefias falam, não, mas eu estou aqui para ouvir vocês, não é? As portas estão abertas para ouvir todos vocês. Mas na prática, o líder pode até ouvir, né? Mas não vai colocar em prática o que a equipe está sugerindo, não vai acreditar na equipe. E celebre, comemore os resultados, né? Comemore os resultados com a equipe, porque liderança também é isso, é reconhecimento. Celebrar é uma forma de reconhecer. Ok? Já estamos quase terminando. Qual o papel da comunicação na liderança? Rapidamente, o líder e a comunicação. Lembra que a gente falou daqueles fluxos ascendente, descendente e horizontal, que aqui esse autor chama de lateral? Se você quiser saber a fonte desse slide, a gente vai colocar no final. Descendente, papel da comunicação na liderança descendente. Tem um papel estratégico, certo? No cumprimento dos objetivos e das políticas da organização. O que é isso? Existe um planejamento estratégico em toda a organização. A comunicação precisa trazer para o conhecimento comum, tornar comum, partilhar esses objetivos, essas estratégias. Por quê? Porque todo mundo precisa saber qual o seu papel dentro de uma organização. Porque todo mundo precisa saber para onde essa organização caminha e remar junto, na mesma direção. Então, o líder, ele tem essa função de mostrar para as pessoas, de traduzir essas estratégias do planejamento estratégico e mostrar para elas qual o seu papel aqui dentro da organização. O que é que a organização espera de você, certo? E aí, quando a gente fala de feedback, é outro papel da liderança de entender o que é que essa pessoa que está dentro da organização espera também do seu trabalho, não é? Ela está trabalhando, ela está produzindo, ela está passando boa parte da vida dela aqui dentro. O que é que ela espera da organização? Uma outra função da comunicação é a função de moderação, de conciliação. E aí cabe à liderança exercer esse papel, né? Usar essa função da comunicação para quê? Para conciliar os interesses da organização e os interesses dos servidores, dos membros, das pessoas que integram esse Ministério Público. Bom, aqui no fluxo ascendente, quando a gente fala do papel da comunicação na liderança, certo? Aqui nós vamos identificar problemas, resultados, sugestões, né? Trazer informações para o conhecimento da alta administração, informações que só os servidores podem trazer, informações que podem aprimorar a gestão, que podem nos levar a alcançar melhores resultados. Como é que a gente obtém essas informações? Por meio da comunicação. Lembra que eu falei lá atrás? Comunicação é ouvir? Então, é preciso ouvir os seus colaboradores, é preciso ouvir a sua equipe e colher percepções que muitas vezes quem está exercendo a liderança não tem, porque não faz parte do dia a dia daquela pessoa o exercício de determinadas atividades. Então é hora de ouvir, né? De entender os problemas e de trabalhar em cima dessas informações na busca de melhores resultados. Bom, o papel da comunicação na liderança, aqui a gente está falando daquele fluxo lateral. Novamente, problemas, necessidades, conselhos, feedback e coordenação. Aqui nós estamos falando dessa comunicação, de um alinhamento da comunicação entre as pessoas de uma mesma equipe. Identificar os problemas, né? Identificar as necessidades, o que a minha equipe necessita para trabalhar? Quais são as dificuldades? Por que é que os projetos não avançam? O que é que está faltando?
No papel de líder, você precisa conciliar interesses, né? Identificar necessidades e trabalhar para resolver isso. Novamente, feedback. Escute, né? Entenda qual é o sentimento, o que aquela pessoa tem para te falar, qual é a sensação que ela tem em relação àquele trabalho, né? Sensibilidade. Daí sim, você consegue coordenar, né, e articular da melhor maneira possível soluções para os problemas, né, articular os sentimentos diferentes que acontecem numa equipe. Lembra que uma equipe é constituída por pessoas que têm características e personalidades muito distintas, não é? Isso faz parte do que a gente chama de cultura organizacional. Recorda que a organização tem uma cultura e essa cultura é feita pela diversidade de pessoas que chegam e que precisam estar alinhadas com os valores e com os princípios dessa organização. Mas é preciso também ter um alinhamento com os interesses de quem está chegando, certo? E quando a gente consegue articular essas duas coisas, o resultado é sempre melhor. Antes de encerrar, eu quero falar para vocês essa frase de Jack Welch. Eu acho que as pessoas da minha geração conhecem esse autor, eu não sei os mais novos, mas é um autor referência no mundo inteiro em liderança, né? Antes de você ser um líder, sucesso diz respeito ao seu crescimento pessoal. Quando você se torna um líder, sucesso diz respeito ao crescimento dos outros. Pense sobre isso e conversamos depois. Muito obrigada.